queridos irmãos e irmãs, tome comigo a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Eu gostaria de cumprimentar os nossos irmãos que estão ouvindo a rádio web Fogo no Altar e pedir uma gentileza para vocês. O Papa Paulo VI dizia: aquele que coopera na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, meu querido amado, minha querida amada que está em casa, diante do computador, com o ouvido coladinho na caixinha, para escutar essa pregação, dá uma compartilhada. O pessoal que está aqui no encontro, nós estamos em Brasília, eles vão pedir para vocês compartilhar. Eu vou falar assim, 1, 2, 3, e vocês vão dizer assim, dá uma compartilhada, abençoado, amém? Aqui, escuta aqui, 1, 2, 3. Nossa, olha que maravilha, o povo daqui de Brasília está interessadíssimo que você faça o evangelho chegar mais longe, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Todo mundo achou? Quem não achou, eu vou rezar para Nossa Senhora te levar 5 mil anos no purgatório. Acha logo esse negócio aí. Página 1513, na Bíblia da Ave Maria. Ô Rony, faz uma limpeza aí da porta, quem estiver conversando, que eu não consigo pregar não. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Posso ler com vocês? E assim diz o texto: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Estas são para nós as palavras do Senhor. Como católicos, vamos manifestar nossa gratidão com a palavra, aplaudindo esse ensinamento maravilhoso do Senhor para nós aqui. Tome seu assento, por gentileza. Faça um carinho na asa do seu anjo da guarda que está do seu lado, assim. Isso, meu anjo bom. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor aqui é extremamente clara, dizendo que o Cristo não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E se tem uma coisa que verdadeiramente nos motiva para viver as verdades de fé revelada e a observância do Santo Evangelho, é a vida dos santos da Igreja Católica. Inclusive, teve algumas conversões de grandes santos da igreja que se deram por ler biografia de um santo ou de outro, como a leitura da vida de Santo Antão ajudou muito a conversão do Santo Agostinho, como Santo Inácio de Loyola, quando na Batalha da Pamplona ficou com a perna quebrada e era um homem totalmente mundano, chegou na mão dele um bom livro de espiritualidade que continha o testemunho da vida dos santos, e aquele homem, lendo a vida dos homens ilustres, teve um encontro pessoal com Cristo através desses exemplos. E teve até homens pagãos casados, é que eu não esqueci o nome do santo agora, mas que ele leu, se converteu e até fundou uma congregação religiosa por causa do impacto que se dá em nós por causa da vida desses homens e dessas mulheres que amaram a Deus. E São Francisco de Assis, ele dizia assim, os santos, eles não são somente para serem admirados, os santos estão aí para serem imitados. E Santo Agostinho, que foi um homem que leu demais a vida dos santos, ele chegou a uma conclusão: o que eles fizeram que eu não posso fazer? Então, é extremamente necessário para nós católicos conhecermos a vida dos santos e perceber que por uma força de vontade de ferro, eles conseguiram viver a graça de Deus. Primeira coisa que eu quero falar para vocês: o desejo de viver a castidade, ele já é uma graça que o próprio Cristo coloca no seu coração. Nenhum homem, por si mesmo, ele tem esse desejo, se Deus não o coloca com muito amor dentro do seu coração. E também, a vivência da castidade, ela não se efetua sem o favor divino. Até mesmo Santo Agostinho já nos ensinava dizendo assim, a castidade é um dom que Deus concede àqueles que pedem. Repete assim comigo. Santo Agostinho dizia que a castidade é um dom que Deus concede àqueles que pedem. Ou seja, é um favor divino. Não é algo que nós conseguimos somente por nossas forças, mas também há uma outra verdade.
o favor divino, ele vem sobre o nosso coração. Dentro de nós, ele coloca esta vontade de voar mais alto, mas o Cristo também deseja a nossa colaboração. Por exemplo, um dia, Santo Tomás de Aquino estava estudando, o homem gostava de estudar bastante, e a irmã dele chegou e perguntou: Tomás, como eu faço para me tornar uma santa? Ele respondeu assim, querer. A irmã, não satisfeita com a resposta, porque ele disse uma palavrinha só, querer, perguntou novamente para ele: Tomás, como eu faço para me tornar uma santa? Respondeu assim, querer. Uma coisa que você precisa ter noção: para nós conseguirmos alguma coisa, é preciso o querer. Só que o problema é querer conseguir esta coisa. Todo mundo que está aqui está convencido e quer de fato viver a vida de pureza? Vocês querem isso para a vida de vocês, sim ou não? Sim. Então já está um caminho muito bem andado, porque você já tem a decisão, e isso é extremamente importante. E agora eu vou dar alguns relatos da vida dos santos, como eles viveram heroicamente a virtude da castidade, e alguns exemplos desses homens ilustres. Quero começar mesmo com Santo Tomás de Aquino, que foi dele que eu acabei de falar. Santo Tomás, ele recebeu de Deus uma vocação à vida religiosa. O Santo Tomás, ele queria ser dominicano, seguir a ordem dos pregadores de São Domingos de Gusmão. E a mãe dele desejava que ele fosse beneditino. Só que a mãe do Santo Tomás, aquela mulher com certeza dava um tapa na pantera, fumava uma maconha. Olha o que a mãe do santo fez. Ela foi, quando ele foi para a ordem dos dominicanos, pegou Santo Tomás e pediu para que os irmãos dele sequestrassem ele para levar ele para o mosteiro, porque a mãe queria que ele fosse beneditino. A mãe de Santo Tomás era xaropeta. E ele não tinha a vocação. Ambos os dois são muito santos, mas o carisma da congregação religiosa era diferente. Aí o Santo Tomás fugiu e foi para a ordem dos dominicanos. Aí a mãe, não satisfeita, olha o que faz: amarra o filho e num local isolado coloca ele amarrado e manda uma prostituta tentar a virtude da castidade de Santo Tomás de Aquino. Que mãe desavisada! E quando o Santo Tomás estava lá, e a mãe, por ele não ter obedecido que ele fosse para a ordem beneditina, armou isto com ele. E o incrível, né? Não foi ele nem que tinha procurado a tentação, ele foi colocado verdadeiramente à prova por Deus. Quando a mulher iníqua estava se aproximando de Santo Tomás para seduzi-lo, o que o santo fez? Tinha uma lareira no local onde ele estava, pegou um pedaço de pau, acendeu com o fogo da lareira e foi para cima em legítima defesa, porque pode-se fazer isso. Até Santo Tomás mesmo dizia que é lícito matar um ditador em favor do povo. Se você quiser dar na nossa queridíssima, você manda bala nela. Inclusive ele falava, né, que é lícito matar um ditador em favor do povo. E por legítima defesa, para não ofender a Deus, perdendo a virtude da pureza, ele catou um pedaço de pau e foi com o fogo para cima da prostituta, para não corromper a virtude da castidade dele. Por quê? Porque ele amava muito a castidade, inclusive em oração e súplica a Deus, ele recebeu por meio de um santo anjo um cinto de castidade, porque ele amava extremamente a virtude da pureza e não queria se corromper. Agora, vocês imaginam, para São Tomás não deve ter sido nem um pouco fácil. Porque se o demônio armou toda aquela situação, por certo, ele enviou os dardos inflamados, as paixões dele ficaram extremamente aquecidas, mas ele queria viver a castidade, ele tinha uma decisão por amar a Deus. Bom, alguns não estavam na minha pregação de ontem e eu quero repetir algumas coisas que é extremamente fundamental. Se eu perguntar para você, e você que está hoje, não os que estão ontem, se eu perguntar para você aqui hoje, meu irmão e minha irmã, qual que é o fundamento da castidade na sua vida? Por que você não quer transar antes do casamento? E você não me responde, eu vou jogar um microfone na sua cabeça. Você quer ir para o céu?
É uma motivação boa, mas não é a melhor motivação. Mas é boa, tá? Porque é só para os casados. Beleza. Mais alguém tem alguma motivação? Vai estar na graça com Deus. Meu irmão e minha irmã, nós temos que entender uma coisa, que ela é de extrema importância. O próprio Cristo diz, no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Todo o fundamento de toda observância daquilo que Cristo nos pede é o amor a Deus. Por que você acha que Santo Tomás de Aquino quis evitar o pecado contra a castidade? Tudo bem, a motivação de ir para o céu, ela é um fim, mas ela não é o meio. Veja bem, eu vou para o céu para adorar a Deus, ou seja, a consequência de eu não querer pecar é o meu amor a Deus, não em si a eternidade. E o Santo Tomás, ele era um homem extremamente apaixonado por Jesus Cristo, tanto que teve aquela história de que Santo Tomás escreveu muito. Ele comentou todos os livros da Sagrada Escritura, ainda escreveu a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, ou seja, a colaboração com a inteligência dele para a igreja é uma coisa maravilhosa, né? E aí, um dia que ele estava adorando a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele levitou-se, e o Jesus chegou e elogiou ele e disse assim: Tomás, escrevestes muito bem sobre mim, em recompensa o que tu queres. E ele respondeu assim: nada a não ser vós mesmo. Olha que coração indiviso. Ele não queria nada na vida dele a não ser ter Jesus, amar a Jesus, viver para Jesus. Santo Tomás, pelo amor a Cristo, ele poderia com convicção profunda dizer as palavras do apóstolo Paulo de Gálatas capítulo 2 versículo 20: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Santo Tomás estava cheio do amor de Deus. Ele poderia dizer como Paulo em Filipenses 1:21: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque o interesse da vida dele era amar a Deus e fazer com que Deus fosse amado. E olha que bonito que vai dizer aqui o apóstolo São João: fidelidade ao mandamento, 1 João capítulo 2 versículo 3: eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Eu conheço Jesus, eu conheço a sua caridade, eu conheço a sua morte na cruz, os benefícios. Imagina, Jesus sai do lado do Pai como verbo, vem, se encarna por mim. Santo Afonso Maria de Ligório diz uma coisa extremamente bela. Ele diz assim: por que Jesus Cristo se encarnou? Ele fala assim: o Cristo não teria necessidade de ter encarnado. Ele é Deus, ele poderia ter aparecido com a idade madura e ter feito de outros meios a redenção da humanidade. Mas por que Jesus faz isso? Ele se encarna porque Santo Afonso diz: por mais que o coração de uma pessoa seja ruim, que seja um tirano, uma pessoa rancorosa, que mata, que faz coisas erradas, essa pessoa, quando ela vê uma criancinha, ela tem afeto, ela sorri, ela pega no colo, ela brinca. Então Jesus quis vir como um nenenzinho para atrair o coração do homem, para que o homem o amasse, para que o homem tivesse afeto por Jesus, que tivesse amor por Jesus Cristo. Aí Santo Tomás, sabendo dessas verdades, fala: nosso Cristo se encarna, prega o Evangelho, me ensina o caminho da salvação, me dá a Virgem Maria como mãe, morre na cruz, me salva do meu pecado das mãos de Satanás, funda a Igreja Católica, deixa os sacramentos, me presenteia com o Espírito Santo, me dá a graça de ter o magistério da Igreja Católica, me dá a graça de poder comungar o seu corpo no altar. E como ele foi meditando todos os benefícios da bondade de Deus, ele chegou à conclusão: amor se paga com amor. E que maneira que eu tenho de demonstrar o meu amor por Jesus? Da maneira que ele me pediu, evitando o pecado. Porque o próprio Santo Tomás, ele diz uma coisa que é incrível. Ele diz uma coisa que é incrível: que Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, como se nós fôssemos o Deus dele. E Santo Irineu de Leão diz que a glória de Deus é o homem em plenitude, e Deus quer ver os seus filhos como abençoados.
em santidade. Deus não quer o mal do homem. 1 João 4,8 diz que Deus é amor, amar é querer o bem do outro. Deus quer o bem dos seus filhos, e sabendo que a alegria de Deus é o homem, Santo Tomás não queria corromper a natureza dele, ferindo o coração de Deus, deixando Deus chateado e correndo o risco de ir para o inferno eternamente e perder os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu disse na minha pregação ontem, que Santo Afonso diz que se 100 pessoas vão para o inferno, 99% vão pelo pecado contra a castidade. Santo Tomás, por amor a Deus, não queria ir para o inferno, e por amor a Deus não queria magoar o coração de Jesus, o ofendendo com o pecado e perdendo-se por toda a eternidade do seu Criador. E qual foi a resposta dos santos? Eu amo Jesus e não quero ofendê-lo. Deus me criou para o amor e eu não quero me desviar do seu projeto divino. Essa que é a grande razão do fundamento da castidade: o amor a Deus. E Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena que o amor a Deus e ao próximo são iguais. Na medida que se ama a Deus, se ama o próximo. E eu não vou querer machucar uma pessoa que eu amo. Por quê? Porque vocês imaginam, se eu tenho relação sexual com uma pessoa, vou para um motel e sofro um acidente de carro, os dois morrem, os dois irão ao inferno. Então eu preciso amar mais a Deus para aprender a amar mais o próximo, para ter um dom de caridade elevada. Mas o fundamento da vida dos santos sempre foi o amor a Deus. Porque, gente, a igreja jamais canonizaria uma pessoa que não amasse a Deus acima de todas as coisas. Porque se ela fizesse isso, ela não estaria cumprindo o primeiro mandamento da lei de Deus. Então não tem fundamento nenhum. Santos que foram extremamente radicais para viver a virtude da pureza, por exemplo, São Luís Gonzaga, que andava com seus olhos baixos, que usava de disciplina física. E o homem, São Luís Gonzaga, ele era extremamente radical na virtude da pureza, que ele não deixava nem sequer um amigo ver o pé dele sem meia. Que bonito, São Domingos Sábios, que pela sua virtude da pureza, ele que é o santinho que dizia, né, antes de morrer que pecar, o Padre Lodge lembrou muito bem disso, que andava com os olhos baixos para não contaminar, porque claro, os santos entenderam, e o Hélio lembrou-se muito bem, tem um sermão de Santo Afonso Maria de Ligório sobre os olhos, que ele trata com tanta delicadeza, que é pelos olhos que as pessoas são condenadas do inferno mesmo. Ele prova por A mais B que tudo começa aqui, e ele, por saber dessa verdade, porque mesmo os santos que não eram intelectuais acerca de doutrina, mas por causa do amor a Deus, as verdades de fé eram reveladas no interior dessas pessoas, e mesmo sem ler muitos livros de teologia, eles entendiam pela graça infusa na alma deles a gravidade da ofensa a Deus. E andando com os olhinhos baixos para ter a virtude da pureza, perguntaram, né, por que você anda com os olhos baixos? Porque eu quero ter os olhos puros para ver Nossa Senhora. E aí nesses tempos de hoje, a gente vê até... me mandaram um e-mail de uma missa sendo celebrada na beira da piscina. Então o sacerdote celebrando a Santa Missa e as garotas indo comungar de biquíni o corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo amor de Deus, né, se você é uma moça católica, por favor, renuncie isso, porque o biquíni ele vai tampar o seu membro genital, ele vai tampar um pouco do seu seio, mas vai ficar posto o glúteo, vai ficar posto a perna, a barriga, tudo aquilo, e vai ficar à mostra. E não há homem tão santo que olhe para uma mulher de biquíni e não a deseje, não tenha tentação carnal. E claro, é um pecado duplo, tanto da mulher que provoca o homem, tanto do homem que não conseguiu desviar o olhar. E os santos pagando um preço lascado de olhar para baixo para conservar os olhos. E dentro da igreja hoje tem ações satânicas tão destruidoras da moral católica, que até missa na beira de uma piscina, dando o santo corpo de Jesus para moças de biquíni comungar, está acontecendo hoje. Ou seja, naquela época os santos olhavam para baixo, e hoje tem sacerdote que celebra a missa na beira da piscina, diz assim, tá osso. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diz assim, ó, vigia, o diabo está solto. Agora, uma coisa muito bonita, tem um cruzado chamado Godofredo de Bouillon. Ele era da época das cruzadas na igreja, que a igreja lutava com mãos armadas, né,
com espada, defendendo a glória da Santa Igreja, aquela batalha de Lepanto de São Pio V com os turcos contra os católicos, e aquela paulada toda. Nossa, que tempo bacana, né? Reza aí, para voltar, para eu, você e o Pablo catar a espada na mão pra gente pegar uns comunistas de jeito aí. E aí, uns herejão pesado. Eu tenho certeza que o padre Francivaldo vai querer estar nessa. E aí, naquelas batalhas tinha os cruzados católicos, né? Os homens que lutavam bastante mesmo pela igreja. E tinha um que ele era diferenciado do povo. O nome dele era Godofredo de Bouillon. E aí um dia, um amigo pegou ele e viu ele cortando o pescoço de um camelo com uma espadada só. E ficou impressionado, porque você tem um camelo na sua casa? Mas você já viu um camelo como que é? O Hélio tem um. Olha, se você for lá na casa do Hélio, você vai ver que o pescoço do camelo é grosso, gente. E como espadada só, para cortar o pescoço do miserável, é complicado. E aí, o pessoal viu Godofredo de Bouillon chegando e flapt, a cabeça do camelo caindo, e chegaram para ele e disseram assim: Godofredo, qual é o teu segredo? Como que você consegue cortar o pescoço de um camelo com uma espadada só? Sabe o que ele disse? O meu segredo é que eu nunca cometi um pecado de impureza na minha vida. Ou seja, para nós homens é extremamente importante a virtude da castidade. Por quê? Porque nos dá fortaleza, tanto física como moral. Para nós homens, vamos falar umas coisas aqui. Eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo que eu gostaria muito que vocês vissem. Queria fazer um bem muito grande para vocês sobre a masculinidade. E ele diz uma coisa interessante. Para que o homem nasce? Alguém assistiu aqui esse vídeo? 2, né? Para que? 4, 5. Até quem não é homem assistiu. A menina da comunidade do Aero lá, só de rosinha. Vigia, viu, filha? Fica ali no Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila chegou, lá no livrinho dela, chegou para as filhas: minhas filhas, sejam homens. Na verdade, o que ela estava querendo dizer para serem viris, fortes, né? Não é que é ser homem mudar a natureza sexual, mas sejam fortes. Foi uma brincadeira. Vejam bem, o padre Paulo Ricardo, ele disse assim: o homem nasce para o sacrifício. Veja bem, o homem tem que acordar cedo, trabalhar, sustentar a família. Agora o Hélio, uma esposa, 3 filhos. Vai ter que vender CD pra caramba, vai ter que acordar mais cedo, estudar, rezar, ver o que Deus quer com a vida dele, se vai ter que trabalhar ou não, porque às vezes o povo compra CD dele, tadinho, né? Marketing pesado, filho. E aí um pai de família tem que cuidar dos filhos, o tempo com a educação, o bom exemplo, a vida de oração, vencer tentações, o labor, os deveres de Estado, lutar pela pátria, lutar pela fé, ensinar o evangelho dentro de casa, a educação, vigiar as crianças. Ou seja, o homem nasce para o sacrifício. Agora percebe uma coisa junto comigo. Uma pessoa que ela é viciada nos prazeres sexuais, o que acontece com ela? Ela vai pegar horror ao sacrifício. Por quê? Porque ela vai ver do prazer. Então a pessoa, ela foi viciada na masturbação, ela foi viciada no sexo. O que acontece? Ela busca continuamente o prazer e o gozo. Ou seja, tudo aquilo que representa sacrifício começa a ser uma coisa desgostosa para essa pessoa. Por quê? Porque ela não aceita a mortificação, não aprecia o jejum, falar de banho gelado ela está fora, não gosta de rezar ajoelhado, não gosta de dedicar tempo para oração. Ou seja, tudo para uma pessoa que vive muito forte a vida de impureza, a vida de sacrifício, ela é um fastio. Ela odeia falar sobre cruz, sobre renúncia, não aceita humilhação, é arrogante, encrenqueiro, briga, assim. As pessoas que são viciadas nesses prazeres e que vivem só isso, elas vivem dessa maneira. E o que acontece? Que homem que vai conseguir sustentar um sacramento de uma maneira dessa? Viver bem com a família. E para uma esposa? Vocês que namoram aqui, homens, vocês sabem como é fácil conviver com mulher. Vocês sabem, mulherada, vocês são uma benção. Não tem pepino conviver com vocês. A gente fala uma coisa, vocês entendem outra. Se a gente não liga 7 vezes no dia, o que aconteceu? Você esqueceu de mim? O que está acontecendo? E tantas outras coisas que vocês são maravilhosas. Agora, calma, esse seu olhar, você está me devorando, loira. Cuidado, isso não é pecado, viu, filha? Agora, olha só.
Efésios 5:25. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por elas. Se a tarefa do homem é uma entrega, e se a entrega é um sacrifício, e na maneira que tem que se imitar aquele que se sacrificou por primeiro, que é Jesus Cristo, que foi o grande casto, entendam, tudo isso que essa juventude vai vivendo é um plano do inferno para acabar com a família. Porque depois da revolução sexual, que a juventude se descambou e que não querem mais imitar a vida dos santos, que não querem mais virtude, não adquiriram mais fortaleza, depois da década de 70, que veio a revolução sexual, acabou com as famílias. Por quê? Porque não fortificou as bases e não tem condição de viver o sacrifício e não tem condição de sustentar uma família. Ou termina por questão de temperamento e convivência, que não consegue suportar o outro, porque não adquiriu a virtude da fortaleza, ou termina por causa de pecado de adultério, porque uma pessoa viciada em sexo, dificilmente ele vai querer um tipo de corpo só. Quando ele tiver uma crise no casamento, ele vai querer transar com a vizinha, com a amiga, com a prostituta e com coisa assim. Ou seja, acaba com a virtude da fortaleza do homem. Ele tem que se fortalecer demais. E tem que buscar muito a misericórdia do Senhor. Olha aqui, meus irmãos, que coisa que vai dizer aqui, ó. A impureza. Eu falei que ela tira o dom da fortaleza. E o Santo Tomás de Aquino vai dizer assim, ó, que ela cega e entorpece o entendimento para o espiritual. Porque, como nota São Paulo, o homem animal não pode entender as coisas do Espírito de Deus. As coisas de Deus, elas ficam totalmente turvas. Não tem entendimento sobre as verdades de fé. Tanto que Santo Tomás de Aquino mesmo dizia: quem não é casto não consegue fazer teologia. Agora me diga uma coisa, por que a Igreja Católica está desse jeito hoje? Por que está pululando de hereges por aí? Você não viu os problemas da decadência moral do nosso clero? Sim ou não? Você não viu Nossa Senhora no século XVII, falando em Salete, que o demônio chamado Asmodeu iria tomar conta dos conventos, que é o demônio da impureza? Que o espírito de luxúria iria tomar tudo. Por que você acha que está essa decadência na vida espiritual? Por quê? Porque vivem-se muita impureza. As coisas de Deus, elas não ficam claras. Por exemplo, aquele cretino, daquele teólogo da libertação do Leonardo Boff, que ataca o Papa, que escreve livros contra a fé, que ataca a moral, ele destrói o Papa Bento XVI. Mas ninguém fala que quando esse infeliz desse Leonardo Boff pegou a mulher do amigo dele, e que depois ele teve uns problemas, virou um pobretão, foi o Papa Bento que sustentou aquele infeliz lá, dando dinheiro para ele comer e pagando a faculdade dele. Mas por que aconteceu aquilo? Por que rasgou o corpo de Cristo? Por quê? Porque ele saiu com a mulher do amigo dele. Ontem eu expliquei aqui, Lutero, ele rasgou o corpo de Cristo e fez a reforma protestante. Por quê? Porque ele pegou uma freira. O pecado da impureza, ele tira o homem do seu centro, desequilibra ele inteiramente e faz com que aconteça o quê? Com que turva a vida espiritual dele. Ele não entende as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas não ficam claras. Por quê? Porque o livro do Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 5, vai dizer assim: os homens maus não compreendem os que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Quem que é aqueles que buscam a Deus? Os que são puros de coração, e Deus se revela para esses. E aqui continua Santo Tomás: a luxúria impede-nos de pensar no eterno, torna pesada a piedade e leva ao fastio de Deus. Quem não reprime os prazeres carnais não cuida de adquirir os espirituais, antes sente fastio por eles. Bom, vamos pensar. Repete assim comigo: a luxúria impede-nos de pensar no eterno. O Papa Bento XVI, quando escreveu a encíclica sobre a esperança cristã, no segundo capítulo ele disse assim, ele vai falar sobre eternidade, e ele usa aquela passagem de que quando os padres antigos iam batizar as crianças, ele perguntava aos pais e aos padrinhos, não lembro se é pai ou padrinho: por que queres batizar o vosso filho? Aí a resposta era: para que ele se torne filho de Deus. Para que vocês querem que ele se torne filhos de Deus? Aí, outra resposta dos pais: para possuir a vida eterna. E o Papa começa a dar uma catequese sobre aquilo que é eterno, diz que aquilo que é prioridade na vida do cristão, que a meta é maior nossa, que é ir para o céu. E ele diz assim: parece que o homem contemporâneo esqueceu-se
do eterno e vive como se ele não existisse. O que é viver como se o inferno não existisse? Entregando-se ao pecado. E o problema disso é que quando se entrega ao pecado da impureza, 1 João capítulo 3 versículo 8 diz o quê? Aquele que peca é do demônio. O demônio toma posse da inteligência da pessoa, e São Gregório Magno diz: aquele que entra na via da impureza sai da via da fé. E como o eterno, a vida eterna é questão da fé católica, o que se entrega na via da impureza e pratica continuamente, não consegue sair, não luta, não confessa, não reza, não procura meios de viver a castidade, você pode perceber, com pouco tempo, essa pessoa não aguenta mais perseverar na fé, e ela esquece que existe o céu. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiásticos 7,40: em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecará. As pessoas com sobriedade, elas fazem exame de consciência. Por exemplo, um dos jovens muito casto que eu disse aqui para vocês foi São Luís Gonzaga. Antes de cada ação dele, o que ele dizia? De que isso me vale para a eternidade? Porque a pureza dele levava ele a fazer esse exame de consciência com frequência. Ele pensava nisso direto. De que isso me vale? Por exemplo, São Felipe Neri, que era um homem casto, né? Na época dele, ele estava fundando o oratório com as crianças, e tinha um cara, um bandidão, perto de onde ele morava, que estava odiando a atuação de São Felipe Neri. Ele era sobrinho de um cardeal corrupto dentro da igreja católica. E o que aconteceu? Ele queria acabar com a vida de São Felipe Neri, mas ele era um homem de uma moral reta, de costumes certos, e não tinha onde pegar São Felipe Neri, dizer que ele tinha alguma conduta que não agradava a Deus. Aí burlaram para ele visitar o doente, e quando chegou lá para visitar o doente, tinha duas prostitutas, iriam levar uma pessoa do alto clero para ver São Felipe Neri com as prostitutas. E o que o homem pensou? Quando ele vê as prostitutas, ele não vai aguentar e ele vai cair com elas. Aí mostra São Felipe Neri indo para atender a confissão de uma pessoa que estava mal precisando. Quando chegou lá, era a armação para São Felipe Neri. Aí veio as duas prostitutas e veio para querer aliciar ele, passando a mão no corpo dele. E isso daí eu vi no filme. Aí quando o cabra tá chegando e andando rápido, né? O padre lá para pegar São Felipe Neri, para denunciar ele pro clero, pro papa, ele abre a porta e as prostitutas tá o quê? Chorando que nem loucas, porque ele começou a pregar João 8, falar da mulher adúltera, da misericórdia de Deus, e por causa da pureza, da fortaleza, do desejo do eterno, porque São Felipe Neri falava, né? Paraíso, paraíso, vamos ao paraíso. E ele mesmo dizia: aquele que não procura salvar a sua alma é um louco. Frases tais como: deveria ter um hospício na face da terra para os homens que não querem o céu. Essas são frases dele. E quando chegaram lá, pegaram São Felipe Neri, com a sua pureza, que levou ele a ser um homem forte, a ter a graça de enfrentar duas prostitutas e fuzilar elas com o amor divino. E o que a pureza de São Felipe Neri fez? Saqueou duas prostitutas do inferno e a levou a ter a experiência do paraíso, porque um homem puro e casto leva as pessoas a terem desejo do céu. Aplauda nosso Senhor Jesus Cristo, a pureza, a graça de Deus, e repita assim comigo: Senhor Jesus, derrame o Espírito Santo de pureza na minha vida e faz de mim um homem forte e desejoso do céu. Meu irmão, minha irmã, as pessoas que estão atoladas nisso não lembram do céu. Por exemplo, eu vi uma entrevista de um dos caras mais cretinos da televisão brasileira. Eu queria um dia olhar para ele e falar: você é um trouxa, você é um otário, eu tenho pena da sua alma. O nome dele é Rafinha Bastos. Eu detesto aquele cara. Nossa, que jumento miserável. Como que um cara pode chegar e falar Não, é palavra de baixo calão, né? Mas ele falou que ele ia comer a Vanessa Camargo e o filho dela, que ela estava grávida. Nossa, quando eu fiquei sabendo que ele falou isso, eu falei: nossa, esse cara precisa de uma punição severa por falar um negócio desse. E aí ele foi numa entrevista, num programa secular aí, e o homem falou para ele: e aí, para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Ele falou: céu? Você está louco? Que céu? Eu quero ir lá para o inferno, tomar cervejada, com um monte de mulherada bonita, sambando, as mulatonas tal. Eu falei: então vai lá então. Vai lá. Vai, quando chegar no inferno vai ter a cerveja. Vai ter o diabo derramando fogo assim, ó, da ira, do cálice assim, em cima da sua cabeça. Não vai ser cerveja que desce redondo o nome, viu, meu filho? Você vai descer bem quadrado, você vai ficar lá entalado lá para sempre se não se converter. Olha o que o povo quer. O povo não quer. Não quer céu. Por quê? Porque as pessoas que estão também
As pessoas que estão turvadas pelo pecado, elas não pensam nisso. Elas não têm esse desejo. E o apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Ou seja, meu irmão, o céu é uma coisa tão linda, que o Santo Tomás de Aquino, que eu citei aqui de início falando sobre ele começou a escrever na Suma Teológica muitas coisas sobre o céu. E o que ele escreveu deveria ser coisas extremamente belas. E aconteceu que um dia ele teve um êxtase e vislumbrou o céu. Porque ver o céu de uma vez só, ninguém consegue não morrer, porque a essência do céu é Deus. E ninguém pode ver a Deus Pai e não morrer, porque a pessoa mergulha no amor de Deus, ela entra nele e não volta mais. Então, Santo Tomás de Aquino, perdone, teve uma visão do céu, um arrebatamento, e quando ele voltou, ele catou tudo aquilo que ele tinha escrito sobre o céu, queimou tudo, e logo depois disso ele morreu. Porque é algo extremamente inenarrável. E por ser algo inenarrável e de um prazer que não é capaz uma língua humana exprimir, o preço para se ilar é caro, exigente. E exige isso de nós. Só que há um problema. Por que Santo Agostinho diz que o inferno, como que é que ele diz aquela frase? Os demônios povoaram o inferno pela soberba e os homens o povoam pela impureza. Porque o pecado da impureza, ele faz isso, ele rouba essa força espiritual de nós, ele acaba com o sentido do eterno. Por exemplo, se você comete um ato de roubar, você rouba mesmo que for 10 reais, é ruim, só que ele não prejudica tanto a sua vida de oração e tanto a sua vontade de céu como um pecado de impureza. É um pecado grave, só que ele não turva tanto você como esse pecado. Você pode julgar o próximo, que é pecado mortal. Você pode cometer um ato de mentira, é pecado que ofende a Deus, mas ele não vai acabar com a sua vida espiritual tanto como o pecado de impureza. O pecado de impureza, ele faz isso, ele acaba com a vida espiritual e turva as verdades eternas. Fala assim comigo: Deus me livre disso. Então olha aqui, torna pesada a piedade. A vida de oração, gente, estoura. Por isso que já dizia Santo Agostinho: quem reza para de pecar e quem peca para de rezar. Mas principalmente, esse pecado, ele torna a vida de piedade fastiosa. Por quê? Porque a mente fica emboltada para meditar. E aí que é mais uma causa de perdição. Por quê? Santo Afonso diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. E languidamente, a pessoa ela vai se afastando da vida de oração. Eu não tenho mais prazer nisso. Isaías 59:1. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, e este é o motivo pela qual a face do Senhor se oculta. Diga assim: o pecado coloca uma barreira entre mim e Deus, expulsa o Espírito Santo da minha alma e turva a minha vida de oração. E é bom nós termos conhecimento do que o pecado causa. Sabe por quê? Porque na hora de fazer a gente vai meditar: o que eu vou ganhar depois de um prazer pouco assim? Aí você pensa em todos os bens que começam a ir, e leva ao fastio de Deus. A pessoa não consegue mais amar a Deus profundamente com esse pecado. Olha o que Santo Tomás continua dizendo: quem não reprime os prazeres carnais não cuida de adquirir os espirituais, antes sente fastio por ele. Irmão, é assim: ou busca a Deus e as coisas espirituais, ou se arrebenta na impureza. Por isso que eu dou uma dica para vocês: se houver o problema da queda, confessa-se o quanto antes, e não deixa o demônio ficar com aquilo. Bom, agora que você já pecou, fica uma semaninha sem confessar e aproveita para se deleitar. É sempre a jogada de Satanás. Se masturbou uma vez, ele fica assim: não, até você ir confessar, faz várias vezes, porque já que caiu mesmo. Isso daí chama-se na teologia católica escrúpulo pouco. Isso daí é algo que vai cada vez mais deixando-nos fracos e tíbios e desorientado para a vida espiritual. Não permita que Satanás faça isso com vocês. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo
que ele chega a dizer assim: os jovens que tiverem problema com masturbação, quando você estiver se limpando, se limpa rezando e já pedindo a misericórdia, e depois que vocês caíram no pecado, bota o joelho no chão e já reza um terço, já adora a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é assim que tem que ser as coisas. Para quê? Para não perder o gosto pelas coisas espirituais. Mas também acontece algo. Sabe algumas pessoas que chegam e falam assim: eu estou desanimado, eu não sinto mais Deus na minha vida de oração, eu estou num deserto, eu estou numa aridez espiritual. O pecado causa isso. A aridez espiritual é extremamente pesada depois desses pecados de impureza. Durante um tempo, a alma fica seca e árida. É o que eu expliquei ontem na minha pregação. Vem a confissão, Deus perdoa o pecado, mas as consequências ficam. É um sentimento interior de aridez profunda. Para buscar a Deus é extremamente difícil. Está vendo como não vale a pena? A gente fala assim: não vale a pena. Mas fica aí. Não desespere. Confie em Deus. Olha, um livro, há um tempo atrás, quando eu tinha a comunidade Escravos de Maria aqui, acho que foi uma das últimas formações que eu dei, acho que foi uma das últimas, né, que eu usei o livro Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, né? Gente do céu, aquele livro é muito importante, porque ele tira todo esse peso que muitas vezes nós ficamos depois que temos uma queda. O pecado, ele nunca é para se abusar dele, mas São Francisco de Sales, ele diz assim, ó: não se impressione se você caiu, se impressione se você ainda está de pé. Porque ele diz assim, ó: a natureza humana, ela é tão débil que difícil nunca ocorrer uma queda, ou nada assim. E se ocorrer, o que você vai fazer? Você vai se afastar de Deus? Você vai falar assim: já era, não tem mais chance para mim? É tudo isso o que o diabo quer. Ó, só para vocês terem noção, a Santa Teresa d'Ávila diz que uma pessoa quando peca, se aflige com o próprio pecado, se autocondenando, é tarefa de Satanás para ela cair no desespero. E Santa Catarina de Sena diz assim: é o pecado do desespero que conduz a alma ao inferno. Diz assim comigo: em nome de Jesus, eu renuncio ao desespero. Eu me entrego à misericórdia divina e confio no perdão e na graça de Deus, que tudo pode. Eu queria achar uma frasezinha aqui de São Francisco de Sales falando sobre isso, mas eu não estou achando. Que eu tenho uma pregaçãozinha aqui, gente, que eu faço sobre a confiança em Deus, e que ele diz muito sobre, citando São Bernardo, sobre o esterco. Ele fala que o esterco em si, ele é ruim, mas quando se usa bem, aproveitando dele, é o adubo. Aí ele vai explicando a arte de aproveitar as nossas faltas quando nós caímos, principalmente para adquirir a virtude da humildade. Agora eu quero falar uma coisinha para vocês aqui. Meu irmão, minha irmã, a briga pela castidade é uma batalha muito grande contra o demônio, sim ou não? Sim. Eu gostaria que algum irmão e alguma irmã aqui me dissessem qual que é a primeira arma que você tem que ter para você combater para você combater espiritualmente o demônio. Qual que é a primeira arma espiritual que você acha que nós devemos ter? Fala aí. Jejum, oração, fugir do pecado, mais o que? Diga aí. Terço, mais o que? Eucaristia, mais o que? Fala aí, meu povo. Não, tudo isso que vocês falaram é muito bom. Vigiar, tudo é muito bom. Palavra de Deus, mais o que? Fugir da ocasião, tal. Vocês estão de parabéns, muita coisa boa. Mas eu comprei um livro, não achei. Escuta aqui, um livro que eu li, que eu fiquei extremamente edificado com ele, foi o livro chamado O Combate Espiritual, que foi o livro de cabeceira de São Francisco de Sales. Ele diz assim: a primeira arma que você tem para vencer o pecado, sabe qual que é? A desconfiança de si. Sabe por quê? Se você se conhecer a si mesmo, você vai ficar com medo de ser, na boa, de verdade. Se você ainda não tem medo de você ainda não se conhece. Por quê? Porque você vai ver que pelo seu pecado original, as maldades que você tem a capacidade de fazer se Deus não estiver sobre a sua vida. Verdade ou não? Fala assim:
Eu sem Deus sou terrível. E com Deus eu também sou terrível. É Ele que me segura. Meu irmão, minha irmã, São Felipe Neri conheceu muito bem essa realidade. Um dia ele chegou diante do espelho e falou assim, ó: se Deus não colocar a mão na sua cabeça, a primeira prostituta que passar, você faz um filho nela hoje. E ficava se xingando no espelho: seu covarde, seu infame, seu traidor. Entendeu? Quando as pessoas se conhecem a si mesmo, é muito importante. Para quê? Para você ter a desconfiança de si. Ou seja, você não pode absolutamente nada. Você tem que se entregar tanto na mão de Deus, na graça divina, procurar o auxílio de Deus, o amor de Deus, a força dele, o auxílio dele, porque senão nada acontece. E depois que você aprende a desconfiança de si, você tem que ter o quê? A confiança em Deus, de que é Ele que tudo vai providenciar na sua vida. E sendo que isso vai tomando conta do nosso interior, a gente vai vivendo o que viveram os santos, que foi isso. Agora eu falei para os rapazinhos alguns santos heróicos. Agora vamos falar algumas santas heróicas para as meninas. Beata Alexandrina Maria da Costa. Quem conhece ela, diga amém. Nossa, coisa linda, né? Dá licença, eu estive fazendo missão em Portugal e eu participei de uma missa no quarto dela, tá? Dá licença. Dá licença. Com o Padre Rodrigo Maria da Arca. Gente, Beata Maria Alexandrina da Costa é uma das maiores santas que eu já vi na minha vida na história da Igreja Católica. Para vocês terem noção, um dia Jesus chegou e disse a ela: você sofreu mais que todos os mártires da minha igreja. Porque ela era estigmatizada, vivia numa cama e sofrendo a paixão de Cristo para a salvação dos pecadores. Só que antes dela ter todo esse mistério, ela, na adolescência, um homem tentou se aproximar dela para ferir a pureza dela. O que ela fez? Ela não tinha para onde fugir. Aonde que ela estava? Num apartamento. Ela se jogou do terceiro andar. Se jogou do terceiro andar para não deixar a virtude da pureza dela se corromper. E o que aconteceu? Por essa queda que ela teve, um tempo depois, a coluna dela ficou mal, ela ficou paraplégica, impediu de andar e ficou a vida inteira dela numa cama. E ali foi onde Deus teve os grandes mistérios com ela, dela reparar as ofensas que Jesus sacramentado sofre nos sacrários do mundo inteiro, e onde ela recebeu os estigmas e viveu durante 16 anos somente da Eucaristia. Agora me diga uma coisa: que dom do temor a Deus que é esse, que ela estava disposta a pular de cima de um apartamento de 3 andares antes do que ofender a nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é uma coisa extremamente bela. Que moça aqui no nosso meio já escutou falar de Santa Ágata de Roma? Levanta a mão. Nenhuma, né? Prazer, eu vou te apresentar essa santa. Você vai gostar dela pra amar muito. Santa Ágata de Roma, ela se consagrou a nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, garotas, que essa é muito boa. Vocês vão precisar decorar essa história, tá bom? Fala assim: Jesus, eu quero decorar a historinha de Santa Ágata de Roma. E aí essa santa, ela se consagrou a nosso Senhor Jesus Cristo. E ela queria viver a vida celibatária, consagrada e casar, ser esposa de Jesus. O imperador da época queria tê-la para si. E disse o quê? Ágata, eu quero casar contigo. Ela falou: eu já sou casada. Com quem? Com Jesus. O imperador falou: mas você tá doida? Você vai ser minha, ferro e fogo. E ficou persuadindo aquela santa lá para ter ela e tal. E ela estava extremamente decidida por Jesus. O homem ofereceu reinos para ela, dinheiro. Na verdade era o cara da época. O cara mais rico, com mais posses na época, era o homem que queria ela. E ela mostrou que a decisão dela era irrevogável pela consagração em Jesus. O que aconteceu? Aquele tirano do diabo ficou com raiva de Santa Ágata e falou: eu vou te trancar no calabouço e vou pedir, vou mandar para que todos os homens do meu reino te violentem sexualmente. Ou seja, era muito homem para tomar o corpo daquela mulher pura e santa. Você imagina para uma santa que ama a Deus ser violentada por mais de 1000 homens?
olha a saída de Santa Ágata. Conhece essa historinha? Ah, sério? Aconteceu que Santa Ágata chegou e disse assim: olha, eu tenho um olhinho que o meu pai deixou para mim, que é um olhinho tão poderoso, que se você passar ele em qualquer parte do corpo, ele enrijece, fica tão duro, que se você passar nos seus soldados, e mandar para a batalha, qualquer pessoa que chegar, dar uma espadada no pescoço, quebra a espada, mas não quebra o pescoço. Dá no braço, quebra a espada, mas não quebra o braço. O olhinho é tremendo. Diga assim comigo: poderoso esse olhinho. Fala. Então, aí ela foi e falou do olhinho. E o tirano falou: pô, eu quero esse olhinho. Ela falou: mas você vai me matar? Como que eu vou pegar? Você não sabe onde está? Bom, Santa Ágata tá mais lisa que nem o óleo. Chegou e falou que ia lá pegar o tal do olhinho. Pegou o olhinho e trouxe. Os olhinhos do imperador brilhando. Plim, 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 nossa, esse olhinho firmeza e tal. Aí aconteceu que Santa Ágata, antes de dar o olhinho para o imperador, disse assim: olha, imperador, eu quero te dar uma prova da eficácia desse olhinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar no meu pescoço, eu vou pedir para você vir com a espada e dar uma decepada na minha cabeça. Sabe o que vai acontecer? A tua espada vai quebrar, mas nada vai acontecer com o meu pescoço. Diga assim: olhinho poderoso. Aí a Santa Ágata foi e passou. Mandou o olhinho no pescoço, botou a cabecinha e falou: pode cortar minha cabeça, dá uma espadada. Aí o imperador veio, mas com força. Pau! Quando ele tocou a cabeça de Santa Ágata, a cabeça dela voou para longe na hora. Ela conseguiu enganar aquele filho do cão, mas para não pecar contra a castidade, ela preferiu perder a cabeça. Comentários sobre a história de Santa Ágata. Meninas que estão aqui, minhas amiguinhas de Jesus e de Maria, que o inferno se arrepia. Quando você estiver com o seu namorado, conversando e com a sua irmãzinha no meio, e ele for querer fazer um carinho, um cafuné, alguma coisa meio esquisita, ou se acontecer de um dia você tem que subir o elevador na casa da sua prima e a sua irmãzinha não estiver no meio, e ele for para cima de você, todo cheio de graça, você olha para ele e fala assim: amor, o meu pai me deixou um olhinho. Que ele é tão poderoso. Mulheres, digam assim comigo: olhinho poderoso. Mas olha que bonito. Olha a força moral dessa santa. Olha o propósito dela. Agora, e tem tantas outras, né? Tem Santa Catarina de Sena, Santa Perpétua. Você já falou bem sobre a modéstia, né, Hélio? Falou muito sobre modéstia aqui hoje? Muito. Contou a história de Santa Perpétua? Não contou? Vou contar. Vou contar sim. Olha que bonito a virtude da pureza de Santa Perpétua. Para vocês, mulheres. Santa Perpétua é uma jovem africana e que por perseguição contra a igreja, ela não querer negar a Jesus, ela foi levada no meio de uma arena com touros raivosos e enfurecidos. E os touros começaram a ir para cima de Santa Perpétua, pegar ela com o chifre, levantar para cima. E claro, quando aquela moça jovem começou a cair no chão, hematoma, sangue caindo pelo corpo, e toda aquela dor, né? Porque um touro, o chifre do touro, meu Deus do céu, machuca demais. E as pessoas que estavam lá observaram uma coisa e chamou extremamente a atenção do povo que estava naquele local. Santa Perpétua, quando caía, ela não se importava com a dor física e não tentava se esquivar ou se proteger contra os touros. Eles viram que Santa Perpétua, ela segurava a roupa dela para que a roupa dela ficasse muito bem assentada no corpo dela, para que a roupa não saindo e não deixando pedaços do corpo dela à mostra, para levar os homens
que estavam na arquibancada daquele local não olharem para o corpo dela e pecarem contra a virtude da pureza. Gente, isso é muito alto. Mulheres, isso é extremamente alto. E uma coisa que eu já escutei um filósofo dizer: o homem vive a castidade pela mulher ou perde a castidade pela mulher? Eu não estou jogando a culpa em vocês, mas uma coisa eu tenho certeza, que a sexualidade do homem é mais frágil, que se vocês forem mulheres de oração, vocês conseguem dar uma forcinha. Não estou jogando a culpa em vocês, mas uma coisa que as mulheres, elas assim, eu não sei se isso que eu vou falar, gente, eu vou estar errando, mas eu creio que é verdade, tá bom? Mas se eu estiver errando, eu sou passível do erro, mas eu acho que a mulher, ela é sedutora por si. Você acha também, tia? Ó, até o apóstolo Paulo fala sobre isso daqui. Eu não estou querendo julgar vocês, pelo amor de Deus. Eu respeito, tenho amor, carinho. Acho que vocês devem ser amadas assim. Mas eu tô pensando aqui nas coisas da Bíblia que eu já li. Aqui, ó. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, ó: pois o primeiro a ser criado foi Adão, depois Eva. E não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher, que enganada se tornou ocupada de transgressão. Então ele vai falando sobre a mulher deixou-se ser seduzida e virou uma sedutora. Então a mulher, ela tem essa graça de seduzir. Gente, preste bem atenção, olha para um homem, compara a beleza de um homem com a beleza de uma mulher. Nossa, não tem comparação. A mulher é infinitamente mais bonita do que o homem. O corpo da mulher é infinitamente mais bonito do que o homem. Tanto que a teologia católica ensina que na ordem da criação, Deus foi criando as coisas na ordem da perfeição. O que Deus ia criando, Ele ia criando uma coisa mais perfeita do que a outra. E a última criação de Deus foi o homem e a mulher. Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi a última criação, mas Deus fez primeiro o homem e depois Ele fez a mulher. Ou seja, vocês mulheres são a criatura mais perfeita saída da mão do Deus Todo-Poderoso. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Eu vou contar até 3. Os homens vão falar assim para as mulheres: vocês são maravilhosas. 1, 2, 3. Agora veja bem, o demônio tem uma grande raiva de vocês, mulheres. E eles querem usar da sedução de vocês para quê? Para destruir os homens e acabar com o projeto de Deus. Só que vocês mulheres têm o poder de acatar a tentação ou de rejeitar. Aí você escolhe, saindo depois desse retiro, se você vai seguir as pegadas de Eva, aquela miserável, ou você vai seguir as pegadas da virgem, daquela bendita. Eu não estou excluindo, tá bom? Toda a virtude que o homem deve ter, tá bom? Mas eu já falei sobre a virtude da fortaleza do homem, que tem que adquirir pela castidade, e não estou eximindo a nossa responsabilidade. Mas eu estou falando da graça que vocês têm de ter mais domínio sobre essa área. Ou seja, essa santa, ela amava tanta virtude da pureza, desde o seu modo de vestir. E tem muitas mulheres que elas querem ganhar um homem pela sedução do corpo. Aí o que a mulher faz? Ela tem um corpo bonito, ela faz de tudo para mostrar. Por exemplo, ontem e hoje a gente acaba vendo algumas garotas que vêm para provocar mesmo nos encontros assim, porque não tem como não ver. Eu vi mesmo, ponto final. Só que dá nojo. Você entende? Eu vejo uma menina que se guarda, nossa, que alegria conversar. Agora chega uma menina toda perigatona, você quer falar com a menina? Fala, vai, fala! Fala e vaza! Agora, você vê que tem umas meninas mais modestas, mais recatadas, mais santificadas, que chega com uma certa modéstia, com um pudor, com uma maneira de falar, você não se sente ameaçado. Agora tem umas piriguetonas na igreja que só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Aqui em Brasília ainda, por se pregar tanto sobre isso, por se bater tanto nessa tecla, vem havendo uma conversão interior sobre isso. Mas pelo Brasil, há 2 semanas atrás eu fui pegar na Bahia, 1000 pessoas no encontro, uma penca de menina de short. Eu acabei com aquelas infelizes.
Eu falei, você não veio comungar no altar não, hein, suas desgraçadas, porque tá tudo sem a graça de Deus, suas impúdias, suas miseráveis. Oh, xinguei pra caramba, da hora. E o bom é que se converte depois, né? Um monte se converte depois. Fica vindo de shortinho no encontro, comungar Jesus, blusinha, com ceia aparecendo. Eu falei, você tá pensando que aqui é o quê? Prostíbulo? Eu falei, você não vai assim numa repartição pública? Eu falei, as entrevistadoras de programa, eu falei, até a Patrícia Poeta, você vê a elegância do Jornal Nacional, aquela bonitona, como se veste? Eu falei, ela não é uma mulher de fé, mas você que se diz católico, parece uma piriguete em relação a ela? Então, ou seja, dentro da igreja também foi se tomando isso, né? E o Padre Pio dizia, as carnes desnudadas vão queimar no inferno. Então, que bonito quando a gente vê santas que viveram desta maneira. E como dá para as mulheres viverem assim? E para terminar a pregação, viu? Nós, homens de Deus, nós queremos segurança numa mulher também. Não é só a mulher que procura segurança no homem. E algumas mulheres da igreja, infelizmente, que não entenderam a vida divina na alma, elas querem vestir assim porque querem seduzir, querem ter muitos homens aos pés. Só que o resultado é inverso. Porque você sempre vai arrumar dentro da igreja o cachorro. Porque um homem de vida virtuosa, ele vai ficar com medo de se relacionar com uma menina dessa, porque é um risco para ele. Aí o que acontece? A menininha vai, toda sedutora, ela pega o cachorrão e o cachorrão late, morde e vaza. E aí o resultado é inverso. Para os homens de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, eles querem uma mulher do coração de Jesus, que se arrumem bem, que se cuidem, que rezem, e que querem viver a vida da modéstia. Por quê? Para terem uma família solidificada. Que Nossa Senhora conceda a graça da virtude da pureza para nós, porque um dia, se a graça de Deus permitir, eu quero morar no céu e desejo que você seja o meu vizinho para a gente celebrar a adoração eterna por todos os séculos dos séculos. E aplauda nosso Senhor Cristo com a graça divina. Cadê o Josué? Não, agora propaganda. Levante-se do seu lugar e diz assim: Espírito de Deus, eu quero alçar o lindo voo. Eu quero ir para o céu, Jesus. Morar com o Senhor na eternidade.